Iniciando. Um bom dia a todos vocês. Nossa primeira aula de História, na nossa 15ª semana de estudo à distância. Deixei de fazer essa contagem por semanas, porque senão vai atrapalhar um pouquinho a cabeça de vocês, visto que semana passada vocês não tiveram aula de algumas matérias e de História só teve uma, por exemplo. É melhor a gente dizer que a primeira aula de História é na segunda semana de agosto, isso mesmo. Então, vamos iniciar, como sempre, fazendo aí a correção da página 58 do nosso livro didático, que conclui o capítulo 8º sobre a Guerra Fria e também, consequentemente, o livro 2. Vocês vão ver aí que tem questões que não tem nem o que a gente comentar. É evidente que estão o erro que elas afirmam aí. Sobre o estabelecimento de zonas de influência, acredito que tenham ficado claras essas zonas de disputa por todo o globo terrestre entre uma e outra potência. Assinale a alternativa correta a respeito dessas zonas. Foi fruto das relações pacíficas, não precisa nem a gente continuar lendo, né? Se é uma zona de disputa, se é uma área de disputa, não tem pacificação aí não. Letra B, foi uma das características da Guerra Fria, por meio dessa zona de influência, Estados Unidos e União Soviética buscavam ampliar o número de integrantes, ou seja, países do seu bloco. Então, você já vem aí que é a letra B. Vamos ver se tem o que comentar das outras, né? Letra C diz que a Europa não serviu como um cenário para o estabelecimento de zona de influência. Não tem nem o que a gente continuar comentando. A primeira zona de influência disputada foi a própria Alemanha na Europa. Letra D. Coube à União Soviética o controle total do território alemão. Não, ele foi dividido entre 4 potências. Um pedaço para a França, um pedaço para a Inglaterra, um pedaço para os Estados Unidos e uma parte para a União Soviética. Então, não foi o controle total. Foram apenas das 4 potências que recebeu parte do território alemão. Letra E. As maiores disputas para o estabelecimento de zonas de influência ocorreram entre Inglaterra e França. Não. Entre Estados Unidos e União Soviética. Outra coisa que precisa ficar claro, ninguém perguntou, mas acredito que vocês todos tenham entendido, quando a gente fala na Guerra Fria e União Soviética, nós estamos falando da Rússia e mais 14 outros países que formavam um grande bloco chamado de União Soviética, vizinhos ali da Rússia. Então, as zonas de influência não são esses países que formavam a chamada União Soviética. Então, a União Soviética, na Guerra Fria, era a Rússia e outros países vizinhos que formou como se fosse um país só, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. As zonas de influência eram outros países na América, na África, na Ásia, que eram dominados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, que era a Rússia e outros países ali que formavam essa grande nação, essa União Soviética. Segunda pergunta, a respeito da questão palestina, por isso que a gente teve que dar uma pressinha na aula passada de não deixar de ver a questão palestina, embora esteja parte da Guerra Fria. A respeito da questão palestina, citei 2 fatores que levaram o plano da ONU de 47 a não ser totalmente concretizado. Um dos primeiros motivos foi a disputa, né? E a resistência seria essa palavra dos palestinos, ou seja, dos muçulmanos que ocupavam também a região da Palestina. No parágrafo 3 da página 57, a gente poderia encontrar mais respostas. O segundo motivo foi os territórios já dominados pelos judeus, ali na Palestina, o que fazer ao criar o país dos judeus? Eles teriam que devolver esses territórios tomados dos muçulmanos? Essas seriam 2 questões, 2 fatores que levaram esse plano a não ser concretizado. Porque o plano inicial era criar 2 países, só foi criado um para os judeus, deu briga com os muçulmanos, né? A gente comentou, acredito que tenha ficado claro essa briga religiosa por terra, por territórios. Terceira pergunta, o ano de 49 foi significativo para a Guerra Fria? Pois nele, veja, essa pergunta aí a gente teria que rever, responder ela abrindo o livro, o restante do conteúdo do livro de dados, porque ela trata de data. E aí torna a história um pouco mais chata do que já é, né? O ano de 49 foram lançadas as bases da doutrina Truman? Não, essa doutrina Truman foi lançada em 47. A gente, no resumo, viu que essa doutrina Truman ela tinha a ver com aquela ajuda econômica que os Estados Unidos ofereciam aos países que se aliassem a ele, né, ao bloco capitalista. O ano de 49, a letra B diz que foi onde iniciaram os conflitos na Ásia, marcados pela presença palestina, em defesa dos interesses socialistas, em contraposição
aos israelenses que apoiavam o capitalismo. Embora os palestinos aí tenham recebido apoio dos soviéticos, socialistas, e os israelenses, ou seja, judeus, tenham recebido apoio dos Estados Unidos até hoje, né, capitalista, mas esses conflitos iniciaram em 48. Por isso que eu disse, é uma pergunta que a gente teria que responder revendo o conteúdo, abrindo o livro, porque trata de datas, torna a história ainda mais chata. Esses conflitos foram em 48 e não no ano de 49, como nos pede a pergunta. O ano de 49, diz a letra C, os cubanos destituíram Fidel Castro do poder, dando início a um governo de caráter capitalista. Isso nunca aconteceu. Foi o contrário. Fidel Castro que derrubou o governo capitalista, iniciando um governo socialista na Cuba, até pouco tempo atrás. Cuba, até pouco tempo atrás, que deu essa abertura de introdução a medidas capitalistas, deixou de ser um país totalmente fechado, comunista, como é ainda hoje a Coreia do Norte. Então, resta para a gente marcar no terceiro, confira aí no livro de vocês, a letra D. No ano de 49 foram criados a Comecon e a OTAN. Nesse mesmo ano, ocorreu o conflito na Alemanha entre as forças de ocupação capitalistas e socialistas, o qual culminou na divisão do país até 1989, quando o Muro de Berlim foi derrubado, né? Essa informação nós teríamos ali na página 50, parágrafo 1º, ou página 53, parágrafo 2º. De modo que Ô, professor, marcamos a letra D. Vai, Gi. Comecon e OTAN é aquele negócio de que eles fazem espionagem, essas coisas, serviço de Essa aí espionagem. tem a ver com isso. Embora a espionagem diretamente receba outro nome, né? Por parte dos Estados Unidos, essa espionagem ela aconteceu tendo à frente a CIA, a Companhia de Investigação Americana, e por parte da União Soviética foi a chamada KGB. A Comecon era a aliança militar dos russos, da União Soviética, enquanto a OTAN era a aliança militar dos Estados Unidos. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Ou seja, os países se aliavam militarmente, mexiam com um aliado, com um amigo da gente, a gente toma as dores. Os russos criaram a sua aliança militar, chamada de Comecon. Os Estados Unidos criaram a sua aliança militar, a chamada OTAN. Quarta pergunta. A política do Estado de bem-estar social foi marcada. Também era o último assunto ali do capítulo 8º, né? Então, o que foi essa política do bem-estar social? A gente comentou ela rapidamente. Foi marcada, letra A, pelos esforços dos governos socialistas em garantir uma renda mínima para toda a população. Os esforços eram capitalistas, não eram socialistas. De modo que a letra A está incorreta. Letra B, pelos investimentos dos países capitalistas, até agora está certo. Na militarização de suas economias, não. Na garantia de direitos básicos, né? Está lá dizendo na página 57, educação, saúde, trabalho e por aí vai. Então não era militar, era direitos trabalhistas de saúde e educação. Letra C, a política do bem-estar social, marcada pelo investimento maciço por parte dos governos socialistas, já comentamos que é capitalista, não precisa nem continuar lendo a letra C. Letra D, pela preocupação dos governos capitalistas em garantir educação, saúde, emprego e previdência social para a sua população. A correta, confira aí no seu livro, é a letra D da quarta pergunta. Letra E diz que a política do bem-estar social foi marcada por um clima de otimismo e de bem-estar que marcou o mundo no pós-guerra. Talvez alguém tenha marcado essa aí, porque confunde, sim, havia sim um clima de otimismo, já que a página 57 nos diz, no penúltimo parágrafo, que o objetivo dessa política era criar empregos e evitar a ocorrência de uma crise financeira. Então, se não tem crise, existe um otimismo. Se você marcou essa aí, não consideraria errada, né? Meio ponto. Embora o livro nos diga que a resposta que mais se adequa seria a letra D. A gente marca para não contrariar o livro, né? Questão do Enem aí, cuja resposta estaria na página 57, parágrafo 5º e a linha 5. O texto diz assim: palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão. Está falando de uma reunião que acontece na ONU e que os palestinos muçulmanos lá da Palestina estão acompanhando de suas casas. Telas montadas ao ar livre, na cidade de Ramallah, Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pediu o reconhecimento da chamada Palestina como Estado observador, não membro da ONU. A gente comentou na aula passada, só explicando o que é que o texto está dizendo, que embora os palestinos ali, os muçulmanos da Palestina, não tenham conseguido o seu país na Palestina, eles conseguiram pelo menos o direito de participar das reuniões da ONU, como um país, um Estado observador. Embora não tenha direito a votar, tomar decisão, mas pode assistir à reunião ali, com representantes, né? O objetivo
dessa reunião, desse voto, era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Pelo menos formal, já que não de fato. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaço e dançaram pelas ruas. Ou seja, foi aprovada a resolução. Os palestinos poderiam enviar representantes para participar das reuniões, embora não tivesse seu país criado. Aprovada com 138 votos dos 193, a resolução elevava o status do Estado palestino perante a organização, se não pelo menos criando o país, elevando o status agora como membro observador das reuniões da ONU. Essa resolução referendou, ou seja, criou, aprovou o quê? A delimitação institucional das fronteiras territoriais não delimitou o território, não criou o país, então não é a letra A. Aumentou a qualidade de vida da população palestina, também teve nada a ver com isso. Implementou o Tratado de Paz com os israelenses, não, que a briga permanece até hoje, porque os palestinos ainda não têm o seu país. Então é a letra D. Foi o apoio da comunidade internacional, 138 votos, cita o texto, a demanda nacional dos palestinos, ou seja, os 138, esse apoio que foi dado contra a exigência, contra a demanda, contra a reclamação que os palestinos faziam e pelo menos ter o direito de participar das reuniões da ONU. Então, teve esse apoio, foi aprovada essa resolução, de modo que, na quinta pergunta, confira aí se você marcou a letra D. Última alternativa diz que essa resolução equiparava a condição política dos demais países. Não, ainda não é um Estado membro, ainda não é um Estado reconhecido de fato. Então, não é equiparação, não é igualdade. Equiparação quer dizer igualdade. E teria aí, no material depois, só para a gente observar, né? Acredito que não está pedindo para a gente responder nada. Teria algum comentário? Podemos iniciar um novo assunto. O silêncio de vocês me diz que sim. E a gente vai... Veja só, gente. Vitor, Gigi, Eduarda, Júlia, Letícia, Estelinha, Laís, Cardoso, está por aqui, Bianca, Rodrigues, César, Suiane, Gabi, Clara e Lina. A gente vai entrar, gente, agora num assunto um pouquinho chato, porque não tem muito a ver, é um pouco de uma história desconhecida. Como é um pouco de uma história desconhecida, não desperta muita curiosidade da gente, que é o populismo e ditaduras na América Latina. Lá, a partir do capítulo 2º desse livro, ou seja, o capítulo 10, se torna um pouquinho mais interessante, porque a gente vai voltar a falar do país da gente, o Brasil, como esses governos chamados populistas, essas ditaduras, a gente vai entrar na famosa ditadura militar, mas só lá no capítulo, depois do capítulo 10. Por enquanto, a gente vai ver nos nossos vizinhos hispânicos, nossos vizinhos espanhóis, Argentina, México e por aí vai. Vocês têm aí na imagem de abertura, e eu vou pedir, como é um pouco um assunto desconhecido, e por ser desconhecido se torna um pouquinho chato, contar aí com a paciência de vocês, a gente vai tentando fazer esse drible para não ficar tão chato, né? Porque já a distância a gente já não aguenta, e um assunto que não desperta o interesse da gente, fica mais chato ainda. E aí, para a gente não ler tudo, na abertura aí vocês têm o famoso casal Eva e Juan Perón. Eles foram um marco, o símbolo de um chamado governo populista ali na Argentina, que serviu de inspiração para que outros governos populistas se instalassem nos demais países vizinhos, inclusive no nosso Brasil. No caso aqui do Brasil, nessa década de 30, que era a mesma década que estava lá na Argentina esse casal, Eva e Juan Perón, nós tivemos o famoso Getúlio Vargas, que nós já estudamos, né? E aí a legenda abaixo da imagem, na abertura do capítulo, pede para a gente lembrar algumas ações populistas de Getúlio Vargas. A gente viu que ele estatizou, ou seja, o Estado, o governo nacional, controlou alguns setores básicos, foi também um governo de dar assistência, direito, benefícios à população para agradar a grande massa, daí o nome Pai dos Pobres, que Getúlio recebeu. E também a segunda linha da imagem do parágrafo de abertura pede para a gente dizer algumas características do que seria um governo populista. Então, já adiantando, um governo populista é um governo que aquilo que faz, ele divulga para passar uma boa imagem para a população. Né? Então, por meio da divulgação e da propaganda, a gente viu como isso foi muito bem usado por Getúlio, né? A realização de grandes obras públicas, porque pavimentar uma rua, criar uma avenida, uma ponte, um viaduto, isso é pouca coisa, né? Tem que fazer grandes coisas para mostrar que o governo está trabalhando. Isso é uma característica do governo populista. Uma terceira coisa seria o estabelecimento de leis trabalhistas para, a gente já viu, aquilo que a grande massa inocente e ingênua encara como uma caridade, um benefício, uma bondade por parte do governo, na verdade é uma maneira
do governo manter os trabalhadores sob o seu controle. Então, a propaganda, aquilo que faz, realiza grandes coisas para que todo mundo veja, e o controle dos trabalhadores são três coisas que marcam governos populistas. O primeiro parágrafo aí, da página 3, vai, alguém lá, CR, alguma coisa disse chegou, não está com o nome, a gente fica sem saber quem é. O primeiro parágrafo vai relembrar algumas das coisas que a gente já estudou, gente, nos capítulos passados, né? Sobretudo no livro 2, que a América Latina não foi palco dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, ou seja, não tivemos bombardeios aqui nos países da América Latina, embora esses países da América Latina se engajaram, né? Diz aí a segunda linha. Outra coisa também que é de maneira contraditória, está dizendo aí, ó, os países latino-americanos tiveram menor destaque nos confrontos da Guerra Fria. Não foi o menor destaque. Embora a terceira linha esteja dizendo isso, mas não foi, porque a gente viu no capítulo passado que o presidente que logo sucedeu o Getúlio Vargas, né, se não me falha a memória, o Eurico Gaspar Dutra, ele procurou logo ali naquele contexto de Guerra Fria, o fim da Segunda Guerra Mundial, se alinhar, declarar logamente o seu alinhamento todo lado dos Estados Unidos e perseguindo os partidos e sindicatos socialistas aqui do Brasil. Então, teve sim destaque, não foi esse menor destaque. Inclusive, lá no livro passado, eu estou aqui ainda com ele, na página, não sei se vocês ainda estão com ele aí, na página 54, fala de que quase estourou a Terceira Guerra Mundial, porque houve uma briga ali a respeito do território de Cuba, entre Estados Unidos e União Soviética, e é um país da América Latina. Então, não foi um menor destaque, foi um grande destaque, sim. Até hoje, nós temos governos socialistas imperando aqui na América Latina, né? Venezuela, Nicarágua, por aí vai. Influenciaram, sim, a cultura, a política e a economia. A Guerra Fria influenciou, é o que o livro diz, né? Embora ele tenha dito que seja um menor destaque, mas não quer dizer que não tenha tido influência culturalmente, politicamente, economicamente, nesse contexto de Guerra Fria. Houve sim, é o que o livro diz. Uma quarta coisa que o livro nos lembra aí é que a crise que estourou lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores em 29, afetou também a economia dos países ligados economicamente aos Estados Unidos. Houve a disputa ideológica, já que o capitalismo quebrou, a gente também já conversou de maneira muito cansativa, como o capitalismo quebrou, surgia aí uma nova possibilidade, né? Uma nova forma de governo, que era o governo socialista. E tudo aquilo, desemprego, crise econômica, fazia na cabeça das pessoas, quem sabe, pensar a possibilidade, já que o capitalismo não é suficiente, quebrou os nossos países, quem sabe o governo socialista não resolva aí a situação. E aí começam as brigas entre os governos populistas e as ditaduras militares. É o que a gente vai estudar daqui para frente. Governos que querem se alinhar, ter um modo de governar mais socialista, para não se instalar o comunismo, os militares têm que tomar a frente. Isso já serve de premissa, hein, minha gente, para quando a gente estudar mais na frente. Eu pretendo, quando a gente estudar a ditadura militar no Brasil, o regime militar no Brasil, eu pretendo fazer como a gente fez no estudo da Segunda Guerra Mundial. Todos os detalhes do assunto a gente explorar bem, porque, veja, gente, a gente dizer nos dias de hoje, né, passado aí, a ditadura foi em 64, passado aí quase 60 anos depois, a gente dizer que a ditadura não prestou, é muito fácil. Eu não estou querendo defender, já adiantando, né? Não estou querendo defender o regime militar. Eu apenas quero fazer com vocês um esforço, se a gente voltasse 60 anos atrás na história e vivesse naquela época, se a gente não olharia as coisas de outro modo. É claro que hoje vocês têm uma maneira mais aberta de pensar. E a gente já adiantou um pouquinho esse assunto, né? Voltando à época, à mentalidade das pessoas da época. A propaganda que o governo fazia, com fake news na época ou não, notícias falsas que não tinha como se verificar pela internet se eram verdadeiras, checar ou não. Mas os governos dizendo que o comunismo era ateu, que não acreditava em Deus, que era uma coisa que ia acabar com a religião, tomar a propriedade das pessoas, tomar a casa das pessoas, invadir as fábricas, tomar os empregos, controlar a economia. Se a gente vivesse na época com um discurso desse chegando aos nossos ouvidos, será que a gente não apoiaria também, né, essas ditaduras militares, dizendo, não, de fato, os militares estão protegendo o nosso governo, o nosso país, desse controle comunista ateu, pagão, que não acredita nem em Deus,
como eram os comunistas da Rússia, né, que incendiaram, destruíram igrejas e tudo mais. Então, repito, não estou querendo defender, estou querendo apenas fazer esse esforço de fazer com que a gente volte no tempo e pense de acordo com a mentalidade daqueles que apoiaram esse regime, né, de ditadura. Embora por debaixo dos panos, como Hitler. Minha gente, se Hitler fez tudo o que fez, escondido do conhecimento dos alemães, você levar uma pessoa presa que liderava uma greve, uma passeata, uma revolta, para uma sala de interrogatório e torturar uma pessoa só, isso era a coisa mais, entendam, mais fácil de fazer, os militares, né? E é claro que depois é que essas denúncias vinham à tona, o povo ficava conhecendo disso. Mas, para o povo da época, os militares eram o salvador da pátria contra aquele regime comunista ateu. Vamos procurar entender a história, não julgando com os olhos do presente, mas tentando fazer esse esforço mental de entender o que se passava na cabeça das pessoas anteriormente. Diz aí, Gi. Até porque ninguém sabia o que esperava o futuro, né? Do mesmo jeito que nossos filhos podem estar estudando nossa história de agora e pode acontecer uma coisa boa ou ruim. Excelente, né? Então, é claro que nós temos aí, pegando o gancho na fala de Giovana, é claro que nós temos atualmente os avós de vocês. Eu nasci no fim da ditadura. A ditadura terminou em 85, eu nasci em 84, um ano antes. Não tenho lembrança, né? É claro, eu tenho lembrança do primeiro presidente eleito, que foi Fernando Collor. Eu lembro ainda criança que meus pais botavam o adesivo do Fernando Collor na porta de casa. Mas os avós de vocês, se a gente está em 60 anos do início da ditadura militar, 60 anos depois, tem pessoas vivas ainda que viveram aquele período. Então, é como o Giovana está dizendo, daqui a 60 anos, eu não vou estar mais vivo, né, daqui a 60 anos, mas vocês com certeza estarão, poderão dizer como foi todo esse período de pandemia, as ações do governo, como os países se dividiram nisso, golpe, existe fake news no número de mortos, enfim, toda essa confusão que a gente está vivendo hoje, vocês serão testemunhas oculares que presenciaram isso, como Giovana bem disse, né? A história que será contada e a gente que está vivendo, e vocês, porque eu não sei se eu vou estar mais aí, não sei, né? Mas vocês com certeza poderão contar como testemunhas que passaram, que presenciaram isso. Ô, professor, sim, a gente ainda vai estudar a ditadura aqui no Brasil, nesse livro aqui, né? Veja aí o capítulo 10, Brasil, Populismo, capítulo 11. Só para a gente certificar, né, Su? Vou ler aqui o capítulo 11, já estou no 12. No capítulo 11, isso mesmo, Su. Nesse livro 3. Aí, veja, gente, essas questões aí, olha que sacana, né? Essa pergunta aí da FGV do Rio de Janeiro, Faculdade Getúlio Vargas lá do Rio de Janeiro. Você vai fazer um vestibular de uma faculdade dessa? Uma questão dessa, eu arrisco dizer que só acerta quem tem um doutorado em História, porque é aquele tipo de coisa. É uma questão que pede da gente datas. E é o mais horrível da história, é você decorar datas, né? Ele pede aí que a gente assinale a alternativa que tenha eventos que ocorreram do final da Primeira Guerra Mundial para o início da Segunda. Nesse período entre guerras, do fim da Primeira Guerra, 1918, para o início da Segunda, 1939. Aí você tem que fazer esse esforço mental de decorar datas, que é horrível, né? Então, a letra A diz que nesse período aconteceu o New Deal. O New Deal foi aquele plano de recuperação da economia após a quebra da Bolsa lá nos Estados Unidos, que aconteceu em 30 e 37. Ok, está entre o período exigido na pergunta. Mas a globalização não, a globalização só é depois dos anos 2000, e não tampouco a guerra do Vietnã, que é só depois do ano 55. Então, já elimina a primeira alternativa. Se a gente eliminou a primeira, por conta da guerra do Vietnã, vamos eliminar também a letra B. Vamos ver a letra C. Diz que entre esse período entre guerras aconteceu a Guerra Civil Espanhola, ok, a gente ajudou, de 36 a 39. Aconteceu o surgimento do nazismo e do fascismo, também está correto. E aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, também em 29. Então, marquem um xizinho no livro de vocês, na letra C. Como são questões chatas que mexem com data, a gente vai, já sabendo que é a letra C, pular para a pergunta 2. A respeito da Era Vargas, talvez essa aqui fosse mais fácil da gente responder. A respeito da Era Vargas, analise essas afirmações.
A primeira afirmação diz que Vargas chegou ao poder em 30, prometendo eleições diretas para a presidência. Entretanto, governou por 4 anos antes de eleições indiretas. Se vocês lembram, quando a gente estudou o governo de Getúlio Vargas, foi justamente isso. A primeira fase do governo dele foi chamada de governo provisório. Ou seja, ele tomou o poder com o apoio dos militares, não confunda com o regime militar que a gente ainda vai estudar, mas os militares derrotaram os fazendeiros do café com leite, botaram Getúlio Vargas no poder e ele assumiu provisoriamente prometendo eleições. As eleições aconteceram, sim, para todos os cargos, menos para o cargo de presidente. Então, está certa essa alternativa 1. A afirmação 2 diz que para agarinhar o apoio da população, Vargas nomeou cafeicultores paulistas. Não precisa nem a gente continuar comentando, porque essa classe aí dos cafeicultores, ou seja, os fazendeiros do café de São Paulo, foram tirados do poder, então não foram nomeados para nada. Está falsa a segunda afirmativa. A Foi terceira... o Pernambuco, professor, que aí os paulistas se revoltaram. Muito bem lembrado, Gil. Não estava nem lembrado disso, né? Uma das revoltas dos paulistas foi justamente porque o Getúlio, a Revolução de 32 em São Paulo, muito bem lembrado. Foi justamente por isso. Porque o Getúlio nomeou um interventor, né? A gente, quando estudou Getúlio Vargas, viu que ele tirou dos cargos os governadores e nomeou pessoas de sua confiança, chamados interventores. Para São Paulo, Giovana bem lembrou, ele nomeou justamente um pernambucano. E aí estourou a Revolução Paulista de 32. A Revolução Constitucionalista. Se você não lembrar, está lá no capítulo que a gente estudou o governo de Getúlio Vargas. Bem lembrado. Então, a segunda afirmativa é falsa. A terceira diz que, por meio da propaganda, Vargas difundia as suas realizações, governo populista, hein? Com o objetivo de ganhar apoiadores para sua permanência no poder. E ganhou, de fato, esse apoio da população. Então, a 1 e a 3 estão corretas. A gente vai marcar, vocês marcam aí no livro de vocês, um xizinho na letra D. Chegamos aos 10 últimos minutos. A gente vai dar uma pausa por aqui. Para casa, vocês respondem a primeira questão da página 4 do livro de atividades. Tá? Para casa, primeiro quesito da página 4 do livro de atividades. Se surgir alguma dúvida, nunca surge, vocês são bem capacitados cognitivamente, bem inteligentes, mas eu espero até às 10 horas de amanhã essa resposta. O primeiro da página 4 de atividade. Nos encontramos quarta-feira aqui pelo Zoom. Bom restante de segunda e boa terça-feira.